Você já se perguntou por que alguns filmes têm barras em cima e embaixo, ou barras laterais? Hoje nós vamos falar sobre a história do Aspect Ratio e como isso deixou de ser algo puramente técnico para se tornar mais uma possibilidade narrativa. Aspect Ratio em português seria proporção de tela, mas por aqui é comum a gente chamar de janela. E é bem simples na verdade. A janela de um filme é a altura pela largura. É uma resposta que normalmente é dada em dois números, como 4/3, ou então por decimais, como 1/33, que seria a abreviação de 1/33/1. Hoje em dia a maioria dos filmes é rodada em 1/85 ou 2/35. Esse seria o padrão atual. O 2/35, sendo mais retangular, costuma ser usado para grandes épicos e filmes de aventura. Filmes de fantasia que querem mostrar as paisagens em que está acontecendo a história, mostrar o espaço. 1/85 já é um pouco menos retangular e assim fica um pouco mais alto, sendo mais normal em comédias ou dramas, já que corta o que está acontecendo nas laterais e nos deixa mais próximos do ator ou atriz. Um close no 2/35 é muito diferente de um close no 1/85. Steven Spielberg, que normalmente filma em 1/85, filmou seu primeiro filme Louca Escapada no 2/35, porque o filme é basicamente uma grande perseguição, então ele escolheu uma janela que melhor mostraria carros em relação aos outros carros. Já um filme que tenha muitas figuras de poder ou que queira dar destaque a coisas grandes, como prédios ou dinossauros, pode ir pelo 1/85 justamente por ter mais altura do que largura. It's a dinosaur. Mas vamos olhar um pouco a história por trás disso tudo. Lá no começo de 1890, Thomas Edison queria lançar essa invenção nova chamada cinetoscópio, um precursor dos filmes projetados mesmo. E aí que entra o fotógrafo William Dixon, que trabalhava para o Edison. Ele criou um protótipo usando o filme 35mm com 4 perfurações de altura, que acabou se tornando o formato 4/3. Ou 1/33. E isso simplesmente pegou, tanto que em 1909, uma espécie de aliança entre distribuidoras e produtoras dos Estados Unidos, fundada pelo próprio Thomas Edison, diga-se de passagem, o Edison é o próprio Illuminati, né? Simplesmente decidiu que esse seria o padrão oficial para filmes nos Estados Unidos. Se você quisesse que o seu filme na época passasse lá nos Estados Unidos, você precisaria que ele fosse neste formato. 4/3 é um formato quase quadrado mesmo, e é por isso que as TVs antigas tinham aquele formato de caixa. E assim foi por um bom tempo, até o som entrar em cena. Naquela época, o som sincronizado era literalmente colocado na faixa. Então você tinha o filme 4/3 e aí você aplicava uma faixa embaixo que continha o som. Você estava pegando um pouco do espaço da imagem. Então a adição do som alterava o formato de 1/33 para 1/37. Era uma alteração pequena, mas já começou a deixar aí um pouco mais retangular a imagem. E em 1932 a Academia oficializa esse como um novo padrão, que por isso acabou sendo batizado como Academy Ratio. Ok, já temos a imagem, já temos o som. Por que mudou de novo? Simples. Competição. Nos anos 50, a popularidade das TVs estava afetando muito a bilheteria dos cinemas. Precisamos tornar o cinema uma experiência única, diferente de ver um filme na televisão. E é aí que eles resolvem alargar a imagem, tornar aquilo mais imersivo e mais grandioso para o público. E é aí que surge o Cinerama, com o formato 2:59. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Consistia em colocar 3 projetores 35mm lado a lado, conectados, projetando em uma tela enorme que fosse um pouco curva, vendendo essa ideia do mais imersivo. Mas aí a galera vai ficando criativa e sempre tentando superar a imersão e a grandiosidade e fazer com que o cinema sempre seja algo novo e mais único. Aí vira uma de novos formatos, então eu vou dar uma acelerada aqui. Em 53, um ano só depois do Cinerama, a 20th Century Fox resolveu deixar o processo mais simples, para que você não precisasse de 3 projetores para projetar um filme. Então eles criaram o CinemaScope, e o que ele fazia era simplesmente filmar em 35mm normal, só que usando lentes anamórficas. O que isso significa? Que a imagem estava sendo captada naquele formato mais quadradão, mas na verdade ela estava sendo captada esticada. Então quando eles iam exibir, eles simplesmente achatavam ela, deixando ela no tamanho original. E assim como aqui a gente tem o 2/35, que é um dos dois formatos que a gente usa ainda hoje, logo no ano seguinte veio o VistaVision com o formato 1/85, o outro formato padrão hoje em dia, que simplesmente pegou o filme 35mm e virou 90 graus, fazendo com que ao invés de ficar assim, ele ficasse assim, conseguindo captar uma área mais larga com mais qualidade. E em 1955, o filme 35mm começa a ser deixado para trás e surgem os clássicos em 70mm. Em sistemas como o MGM65 ou evoluções dele, como o Super Panavision, que vieram filmes como Ben-Hur ou Lawrence da Arábia. Lawrence of Arabia, presented in its original Ultra CinemaScope letterbox format. Então já nos anos 70 vem um que você com certeza já ouviu falar, que é o IMAX, que
que usou a mesma tática lá do VistaVision, lembra? Só que fazendo isso com os filmes de 70mm. E para finalizar a aula de história sobre o aspect ratio, nos anos 90 vem a proporção democrática. Antigamente, se você não tivesse a TV certa, a TV vai preencher a tela com a imagem e o que fica de fora ficou. Você que é um pouco mais velho provavelmente viu muitos filmes perdendo muito conteúdo que estava nas laterais. Foi aí quando criaram o HD TV. O que eles fizeram foi pegar o 4:3 da maioria das televisões e o formato 2:35, que era o mais comum nos cinemas, e achar um formato que conseguisse passar os dois sem deixar nada de fora. O formato padrão até hoje dos computadores, televisões e o oposto do seu celular, 9:16. O 16:9 vai botar a imagem inteira na tela. Se a imagem não preencher a tela normalmente, ao invés de expandir a imagem, ele preenche o que falta com as famosas barras pretas. Ah, ok. Eu entendi o que é aspect ratio. Mas como isso pode ser usado pra contar uma história? Porque, se você ainda não notou, tudo e qualquer coisa no cinema pode ser usado pra manipular você. Para contar uma história. Acontece que a gente está tão acostumado com os formatos que a gente vê hoje em dia que um filme pode te deixar mais claustrofóbico simplesmente alterando o formato. O diretor pode resolver simplesmente gravar em um formato menor, te deixando com uma sensação de aperto, de claustrofobia. Para citar alguns exemplos, um filme de 2014 chamado Mummy, que é inteiro filmado em 1:1, ou seja, literalmente um quadrado. É um filme que tem toda essa ideia da claustrofobia, do personagem preso. E tem uma cena em que o personagem principal literalmente expande o aspect ratio, expandindo o mundo dele. E nessa hora o personagem sente um alívio e a gente que está assistindo também sente esse alívio. A Ghost Story é um drama onde um cara morre e volta como fantasma e fica observando a mulher dele lidando com o luto. O personagem não tem como sair daquela situação. E a equipe por trás do filme ainda arredondou as pontas, dando ainda mais essa intenção de memória. Sem contar a questão do tempo, de épocas, que a gente tem a noção, mesmo que sem saber, que os filmes antigos eram mais quadrados. Então quando um diretor resolve escolher uma janela mais quadrada, ele já está passando para o espectador essa noção mais antiga. O Grande Hotel Budapeste é o melhor exemplo nesse quesito de tempo, porque o filme se passa em 3 períodos diferentes, os anos 30, 60 e 80. E em cada um desses períodos, o Wes Anderson filma com um formato diferente. Sem você saber, o Wes Anderson está colocando mais uma camada visual ali para te contar em que momento da história você tá. E esses exemplos mostram ainda como um filme não tem que ficar preso em um formato mais. E isso não é uma tática só para ser usada em drama, não. Scott Pilgrim contra o Mundo, por exemplo, sempre que vai ter uma cena de ação, o filme muda para 2:35, para imitar aqueles filmes clássicos, heróicos e grandiosos. Blockbusters usam isso para te passar a ideia de grandeza, alguns de forma mais sutil e outros já atacam na sua cara mesmo. Thank you! Thank you! A imagem vai ganhando cores e vai se expandindo, sai do 4:3. Aquele mundo não é só fantástico porque tem cores, mas ele é maior. E alguns fazem isso de forma mais sutil, mais malandra, como o segundo filme dos Jogos Vorazes, Em Chamas, que é filmado em 2:35, o formato normal, porém quando a Katniss vai para os jogos, ela vai para o escuro do elevador e sai, ela tá em IMAX. Então, de repente, ela e o espectador recebe toda aquela informação nova e fica... Como é feito dessa forma mais sutil, muitas vezes você não nota ali que teve essa mudança na janela, mas você sente que algo mudou, você sente que tem algo acontecendo, que algo vai acontecer. E só para dar um exemplo ainda mais sutil, o drama horror Ao Cair da Noite é filmado em 2:35, o formato normal, porém tem pesadelos durante o filme que são em 2:75. E quando a gente chega no final do filme, bem devagarinho a imagem vai mudando, indo do 2:35 para o 2:75. Mostrando que a realidade do personagem se tornou um pesadelo. Ainda tem casos onde o diretor quer dar essa mudança para o espectador, mas sem realmente mudar a janela, porque ficar mudando a janela pode causar um estranhamento, e por isso muitos usam o próprio enquadramento e o cenário para fazer um falso aspect ratio. Muito obrigado por terem assistido até aqui, eu sei que esse vídeo deve ter ficado um pouco mais longo. Se gostou, aprendeu alguma coisa nova, se interessou, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa sugestões nos comentários de outros temas que você quer ver aqui e também deixa sugestões de filme pra gente fazer review aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!